E aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos fenóis e enóis, tá bom? Então é o capítulo 3 aí da apostila de vocês, o livro 10, a frente B, continuando na frente B, certo? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber a respeito dos fenóis, gente. O fenol, ele é composto por um anel benzênico ligado a uma hidroxila. Então é o grupinho OH diretamente ligado aí em um anel benzênico, tá bom? Então cuidado aí que ele tem que ser diretamente ligado a esse anel benzênico, tá bom? Senão não é fenol, tá? Se tem o OH ligado ao anel benzênico, então a gente tem o fenol, tá bom? Então, ó, eu falei aqui para vocês tomarem cuidado porque, ó, aqui a hidroxila nesse composto, ele não está diretamente ligado no anel benzênico. Ele está ligado aonde? Ele está ligado em um carbono aqui, ó, um carbono saturado. Ou seja, essa molécula aqui, gente, ele é um álcool, tá bom? Então, ó, o OH ele precisa estar diretamente ligado aqui no anel benzênico. Se tivesse aqui, tentar desenhar aqui, se tivesse ligado diretamente, aí sim se trataria de um fenol, tá bom? Mas como ele está ligado nesse carbono saturado aqui, isso aqui é um álcool, tá bom? Aqui da mesma forma, gente, ó, cuidado, ó, o OH ele não está ligado diretamente no anel benzênico, ele teria que estar ligado aqui, tá? E sim, ele está ligado nesse outro carbono aqui. Então essa função não é também um fenol, tá bom? É uma outra função que a gente vai ver depois, tá certo? Ah, professor, é possível que eu tenha mais de uma função ligada na mesma estrutura? Sim, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado aqui porque são três funções diferentes. Ó, o H aqui, ele está ligado aonde? Ó, ele está ligado nesse carbono aqui. Então, isso aqui é uma função que não é o fenol, tá? Aqui é uma outra função e aqui, sim, eu tenho fenol, porque ele está ligado no anel benzênico, tá bom? Então, eu tenho três funções orgânicas diferentes na mesma estrutura, tá bom? Essa daqui de cima, eu vou ter aí um ácido carboxílico, uma amina e aqui um fenol, tá bom? Então, lembrando aí, muito cuidado para não confundir não confundir, perdão, fenol com álcool, tá bom? Então, é um erro muito comum. Bom, gente, a nomenclatura aí dos fenóis eu não vou cobrar muito de vocês, tá bom? Porque primeiramente a gente precisava saber como que é o nome desse composto aqui, ó, separadamente, tá? Então, por isso, essa nomenclatura de aromáticos, elas têm nomes muito específicos, aí fica complicado de eu passar para vocês todas, tá bom? Vocês terem que decorar, é um negócio meio complicado, tá bom? Mas a título aí de ilustração, como que a gente dá o nome? Primeiro a gente coloca a localização do OH, onde que ele está. Então aqui, ó, nesse caso, ele está no carbono 1. Esse carbono 1, gente, a gente também pode chamar de carbono alfa, tá certo? E aí eu tenho depois a palavra hidroxi, para ilustrar aqui que é um fenol. Então, ó, hidroxi. E aí, por último, o nome do aromático. Então, como eu falei para vocês, é muito específico. Então, a gente teria que saber que o nome desse composto aqui separadamente é o naftaleno, tá bom? Mas sempre segue essa mesma estrutura. Então, a posição está no carbono 2. Então, seria 2-hidroxinaftaleno, tá? Ou o carbono 2, a gente também pode ser o carbono beta, tá bom? 2, então seria beta-hidroxinaftaleno, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que isso daí eu não vou cobrar de vocês porque é bem específico, tá bom? Bom, com relação às propriedades do fenol, gente, a primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte, ó. Esse composto aqui, primeiro, é igual a esse aqui, que é igual a esse terceiro composto aqui, tá bom? Todos são o mesmo composto, tá? Porque a gente sempre não começa contando pelo carbono mais próximo da função. A função aqui é o OH. Então esse aqui é qual carbono? Carbono 1. Esse aqui é qual carbono? Carbono 1. E esse aqui é qual carbono? Carbono 1, tá bom? Então todos aí teria a mesma nomenclatura. Você tem a mesma nomenclatura, é o mesmo composto, tá bom? E uma coisa também, gente, eu acho que vocês já viram algumas vezes, mas quando a gente representa por esse círculozinho aqui, ó, é a mesma coisa de representar o anel benzênico, tá bom?
Então é a mesma coisa, essa representação é igual a essa representação aqui. Essa representação só é uma forma um pouquinho mais simplificada, tá bom? Desse composto. Então toma cuidado com isso daí, porque muitas vezes pode ser que, para confundir, vocês colocam o mesmo composto ali, tá bom? Pessoal, uma coisa aí também que é importante lembrar a respeito do fenol é o seguinte, ó. Se eu reagir um fenol em água, ele vai formar isso aqui, ó, H3O. Ou seja, ele vai formar o quê? Um ácido, tá bom? Compostos que quando você reage em água, ele forma um ácido, esse composto ele vai ser ácido, tá bom? Ácido. Pera aí que é difícil escrever com o mouse. Então esse composto é um ácido, tá bom? Então todos os fenóis, eles são ácidos, tá? Isso mostra bastante essa reação, essa segunda reação aqui, ó. O que a gente tem nessa segunda reação? Ele está reagindo com uma base, tá? Um composto que quando reage com a base forma um sal, ele é o quê? Ele é um ácido, tá bom? A reação de ácido e base forma um sal. Ou seja, o fenol, ele é um ácido, tá bom? Com relação à polaridade, gente, é o seguinte, o que a gente tem que observar aí? Devido a esse grupo OH aqui, ó, lembra daquele esqueminha de vetor que a gente viu lá no primeiro, segundo ano? Tenho certeza que vocês lembram, com certeza vocês lembram, né? Então, mas se a gente analisasse todos os vetores aqui, a gente teria no fenol um vetor sendo formado para cá. E aqui, ó, um para cá, outro para cá. Quando a gente não tem que esses vetores estão se cancelando, esse composto ele vai ser um composto polar, tá bom? Se sobrou algum vetor, ele vai ser polar. Cuidado só aqui, ó, com esse composto aqui, esse terceiro aqui, que é a hidroquinona. Porque, ó, eu tenho um vetor nessa direção e eu tenho outro vetor nessa direção aqui. Quando a gente tem vetores aí iguais em direção opostas, eles se cancelam, tá bom? Então essa molécula aqui, ela é apolar, tá bom? Então é uma exceção aí. Todos os outros fenóis são polares, então se mistura bem com a água e tudo mais, forma pontos de hidrogênio, né? Mas a hidroquinona não, ele é um composto apolar, tá? Justamente por esses vetores aqui se cancelarem, tá certo? Uma outra função aí, gente, que a gente vai ver são os enóis, tá? En quer dizer o quê? En não é quando eu coloco uma dupla ligação? Dupla ligação não quer dizer aí, eu não coloco o infixo en, certo? Enol termina com ol aqui, ó. Ol nos remete ao quê? A álcool. Então, para ficar mais fácil assim, pensa o seguinte, ó. É tipo um álcool, tá? Só que com ligação dupla. Então, se tenho aqui uma ligação dupla e no carbono onde está a ligação dupla eu tenho a hidroxila aqui, ó, o OH, então isso aqui é um en por causa da dupla ligação, ol por causa do OH aqui. Então isso aí é um enol, tá bom? Então cuidado para não confundir isso com álcool também, tá bom, gente? Se está ligado num carbono com dupla ligação, isso é um enol, tá certo? Ah, professor, pode ter tripla aqui? Não, não pode ter, tá bom, gente? A gente vai ver que nem esse enol, ele é lá muito estável, tá? Então imagina ainda se tivesse uma tripla ligação aqui, tá certo? Então você não precisa se preocupar com isso. Bom, nomenclatura de enol é cobrado? Sim, tá bom? Até porque ele segue aquelas mesmas regras que a gente estava vendo até agora, tá bom? Então, ó, um carbono, dois carbonos, et. En, porque eu tenho uma dupla ligação, então aqui eu tenho uma dupla ligação, coloco o en e ol para indicar aí por causa desse OH. Então é o etenol, tá bom? Ah, professor, mas não precisa colocar en aqui? Não, gente, porque não tem outro lugar para caber essa dupla ligação, tá bom? Mas no caso de eu poder ter essa dupla ligação em outro lugar, aí sim eu tenho que indicar, tá bom? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um carbono, dois. Deixa eu só voltar para a mesma cor aqui, só um minutinho. Eu tenho aqui, ó, um carbono,
2 carbonos, 3 carbonos. Então o prefixo que a gente usa, prop, tá bom? Eu tenho uma dupla ligação. Qual carbono que essa dupla ligação tá? Ué, a gente não tem que sempre contar a partir da função? Se eu conto a partir da função, esse aqui, então, obrigatoriamente tem que ser o carbono 1, tá? Então, prop 1 em... E aí eu coloco onde que está o OH também. Onde que esse OH está ligado? Está ligado no carbono 1 também. Então, 1 OL, tá certo? Mesmo esquema, ó. Met, et, prop, 3 carbonos. Onde que está a dupla ligação? A dupla ligação aqui, gente, ó, tá entre o carbono 1 e o carbono 2. Lembra que eu escolho sempre a menor numeração? 1 em, para indicar que é a dupla ligação, certo? E OL, para mostrar que eu tenho esse OH aqui. Esse OH está onde? Está no carbono 2. Tá bom? Ah, mas por que esse aqui não é o carbono 1 se ele está mais próximo do OH? Porque a gente sempre conta a partir da extremidade mais próxima da função. Então, esse aqui é o carbono 1, ó, tá certo? 1, 2 e esse aqui vai ser o carbono 3, porque é sempre da estrutura mais próxima, tá certo? Eu falei para vocês, gente, que os enóis eles não são muito estáveis por natureza, tá bom? O que acontece, gente? Os enóis eles sofrem um processo chamado tautomeria, tá bom? Que é quando ele existe em duas formas diferentes ao mesmo tempo, tá bom? Então, ó, essa flechinha aqui, ó, me indica o quê? Que essa reação está em equilíbrio, certo? Então ela está indo tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Se ela está indo e voltando, então eu tenho um equilíbrio. Então eu tenho aí a formação de tautômeros, tá bom? Esse equilíbrio, gente, ele pode ser ceto-enólico. O que é ceto? Remete a cetona, uma outra função que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, ó, como que acontece essa reação, gente? Essa dupla ligação aqui, nesse carbono, ele não fica muito estável. Então essa dupla ligação acaba vindo para cá, tá bom? Quando isso acontece, esse OH ele vem para esse carbono aqui. Ou, perdão, na verdade ele acaba vindo, esse hidrogênio ele acaba vindo para esse carbono aqui, para o carbono poder ficar com 4 ligações. Então isso aí vai formar essa função que é a cetona. Cetona, não acetona, tá bom? Que a gente vai ver mais tarde. E da mesma forma, gente, esse equilíbrio ocorre da maneira inversa aí. Que seria o quê? Ó? A cetona, a dupla ligação passa para esse carbono aqui e esse hidrogênio volta para esse oxigênio. Então, a reação fica em equilíbrio porque ela fica indo e voltando, tá bom? Com a formação aí de uma cetona, um enol, cetona, enol, cetona, enol, tá bom? Apesar da forma cetona ser mais estável, tá bom? Então ela prefere, se a gente fosse representar bonitinho isso aqui, na verdade a gente teria que colocar uma flechinha menor nesse sentido, tá? Porque ela tem preferência de ficar na forma de cetona, tá bom? Assim como a gente tem o equilíbrio aldoenólico, gente. Quando esse enol está na ponta da cadeia e não no meio dessa cadeia, eu tenho a formação de um aldeído. Então isso aqui não é uma cetona, é um aldeído, é uma outra função orgânica que a gente vai ver mais tarde, tá? E aí eu tenho então um equilíbrio aldoenólico, tá certo?